Olá, meu nome é Ricardo Guerreiro. Nesse vídeo vamos falar sobre dois importantes conceitos do Scrum: velocidade e capacidade. Capacidade é a quantidade de horas que os membros da equipe têm disponível para atuar em cada sprint. Por exemplo, vamos considerar 3 pessoas trabalhando 6 horas por dia, de segunda a sexta, durante um sprint de 2 semanas. Isso representa uma capacidade de 180 horas. A velocidade é o ritmo que o time conclui histórias. Isso serve para entender quanto trabalho pode ser prometido na sprint, prever quando eles poderão entregar, baseado na quantidade de pontos que o time geralmente produz. Por exemplo, um time que entregou em média 58 story points nas últimas sprints pode considerar que a sua velocidade é de 58 story points. A velocidade não deve ser utilizada para comparar a performance entre equipes, pois esse é um número que varia muito entre as equipes devido a diversos fatores. Outro aspecto importante é compreender as variações decorrentes dos tipos de trabalho realizado durante as sprints. Nós podemos identificar 3 tipos de trabalho distintos. O trabalho das histórias, ou tudo que está diretamente relacionado com o desenvolvimento das histórias. Isso inclui construção, testes, débito técnico, etc. Fixed overhead, ou sobrecarga fixa. São horas gastas de forma consistente ao longo de todas as sprints, com backlog grooming, reuniões de planejamento, retrospectivas, etc. Variable overhead, ou sobrecarga variável, são eventos que afetam uma sprint, mas não necessariamente afetam outras sprints. Por exemplo, férias, feriados, reuniões extraordinárias, faltas por doença, etc. Esse gráfico demonstra como esses tipos distintos de trabalho afetam as sprints. A linha verde demonstra a capacidade total da equipe. A área em laranja demonstra o overhead fixo, que afeta um sprint. Reparem que o impacto é o mesmo em todas as sprints. A área em azul demonstra o trabalho realizado nas histórias. A área em cinza representa o overhead variável. Observe que essa área cinza reduz o tamanho da área em azul. Ou seja, o overhead variável diminui a capacidade de uma sprint, enquanto que o overhead fixo possui um impacto consistente ao longo das sprints. Alguém pode perguntar: se um membro da equipe for sair de férias na próxima sprint, devemos criar histórias ou tarefas para reportar essas férias? Devemos criar histórias para os eventos do Scrum? Lembrem que o primeiro princípio do Manifesto Ágil fala que a nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua de valor. As férias desse membro da equipe trariam algum benefício ou valor para o cliente? Férias teriam algum crédito no gráfico de burn down? Faria algum sentido criar uma história para cobrir o tempo gasto na reunião do sprint planning ou na retrospectiva? Obviamente que não. Por isso, não é recomendável criar histórias ou tarefas para overheads, sejam estes fixos ou variáveis. E como fazer para ajustar a performance da equipe frente a essas variações? Devemos ignorar ou devemos ajustar a capacidade e a velocidade? O overhead fixo possui um impacto consistente e uniforme nas sprints. Em todas elas, o evento se repete, com backlog grooming, sprint planning e etc. Ou seja, ao definir a velocidade, o tempo gasto em overhead fixo já deve ser considerado. Sendo assim, devemos ignorar o overhead fixo em relação à velocidade da equipe. Já em relação à capacidade, é recomendável, em um primeiro momento, ajustar o cálculo em função do overhead fixo e a partir daí também ignorar, pois esse ajuste estará embutido em todas as sprints subsequentes. Como ficam a capacidade e a velocidade quando ocorre overhead variável? Devemos ajustar a capacidade para esses eventos incomuns. Por exemplo, abater da capacidade as horas do membro da equipe que entrou de férias. E além disso, devemos ajustar a velocidade. Vamos analisar o seguinte contexto. A velocidade média nas últimas 4 sprints foi de 58 story points. A capacidade padrão da equipe é de 180 horas. Porém, um desenvolvedor vai sair de férias no meio da sprint. Vamos perder 36 horas dele. A capacidade total da equipe
deverá abater o overhead variável, ou seja, 180 horas normais que a equipe faria, menos as 36 horas do membro que saiu de férias. Assim, a capacidade ajustada é de 144 horas. A velocidade ajustada será igual à capacidade ajustada, ou 144 horas, dividido pela capacidade normal, 180 horas, vezes a velocidade normal, 58, o que dá 46 story points. Assim, o time poderá se comprometer em entregar 46 story points nessa sprint, considerando o impacto do membro que vai sair de férias. Dessa forma, entendendo o conceito da capacidade, o time pode ajustar a sua velocidade. Resumindo, não crie histórias ou tarefas para lidar com overheads. Overheads fixos devem ser ignorados nos cálculos da capacidade e velocidade. O planejamento da sprint somente considera o impacto de overhead variável. Enquanto houver overheads variáveis, a capacidade e a velocidade devem ser ajustadas. Meu nome é Ricardo Guerreiro e obrigado por assistir.